gente vai falar de romance de época. Oi, gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algumas indicações de romance de época que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Vocês sempre me pedem dicas de livros diferentes que estão disponíveis lá na plataforma e eu tenho uma listinha bem bacana de romances de época para indicar aqui para vocês. Se vocês não conhecem, o Kindle Unlimited é um serviço de assinatura da Amazon, onde você consegue ler e-books pagando a mensalidade de R$19,90 ao mês. Não tem limite de quantos livros você pode ler por mês. O único limite é que você pode ter emprestados no seu Kindle 10 e-books por vez. É como a gente fazia antigamente na locadora, sabe? Ia lá, alocava 3 filmes, assistia, devolvia, mais ou menos assim que funciona, só que com os e-books. Então você loca o e-book, lê no teu Kindle, ou no teu celular, ou no teu computador, onde você tiver o aplicativo Kindle. Depois que você conclui a leitura, você devolve e a cada 10, né, você pode ir pegando e devolvendo infinitamente. Vou deixar o link para vocês conhecerem mais do Kindle Unlimited aqui embaixo. Pra você que não conhece, os primeiros 30 dias são gratuitos. E bom, tenho algumas indicações muito legais aqui que eu acho que vocês vão gostar bastante. Quero começar falando de um que é muito famoso, gente, um livro que muita gente curte bastante, que é de uma autora que eu adoro, que é a Tessa Dare, e é Romance com o Duque. Esse livro, ele é o primeiro volume da série Castles Ever After, e, gente, é maravilhoso. A trama vai girar em torno da história de uma mocinha, que ela é filha de um romancista, então ela cresceu sonhando com, né, o príncipe encantado, o grande amor, enfim, tendo essa fantasia. Mas conforme foi, né, se tornando uma mulher adulta, percebeu que não seria assim, que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Após a morte do pai, ela acaba ficando completamente sem dinheiro. Todos os bens, né, que o pai tinha passam para um primo dela que não tá nem um pouquinho disposto a ajudá-la. Só que ela acaba descobrindo que herdou um castelo. Então ela vai naquela empolgação, meu Deus do céu, herdei um castelo, estou salva. Mas quando ela chega lá, o castelo está assim, em pedaços, em ruínas, uma tristeza só. Mas o que ela não esperava é que esse castelo viesse com um duque. Esse duque que vive nesse castelo passou por algumas situações complicadas no passado e ele sumiu, até que foi dado como morto e por isso ela herdou esse castelo, né? Porque já aconteceram várias coisas a partir do momento em que ele foi dado como morto. Mas ele está vivíssimo e lá no decrépito castelo. E aí a gente vai ver como é que esses dois vão lidar com essa situação. Gente, o livro é muito intenso, é muito gostoso. Eu adoro a narrativa da Tessa Dare. Ela é uma autora, assim, que sempre brinda a gente com histórias muito gostosas de acompanhar. E eu acho que vocês vão curtir bastante esse daqui. Minha segunda indicação é o A Dança das Borboletas, da Mônica Cristina. Essa autora que é super famosa com romances contemporâneos, publica também romances de época. E nesse livro a gente vai conhecer a história de um protagonista que ele tem renome na sociedade em que está inserido. E ele conhece ali nos jardins da catedral da cidade uma donzela. Eles se apaixonam por essa mulher, eles se encontram ali constantemente, né? E criam realmente um relacionamento. Só que esse relacionamento não sai das portas ali da catedral, não sai daquele lugar em que eles estão, até o momento em que essa mulher foge, em que essa mulher some e ela nunca mais aparece. E na busca por descobrir quem é essa garota, ele vai acabar descobrindo que ela e a mãe dela são párias da sociedade por conta do seu estilo de vida. Então, tem uma questão que envolve ali ela e a família dela, que faz com que a sociedade, no geral, não a aceite. E ele vai, né, ter que enfrentar todas essas pessoas se ele quer provar pra ela que o que ele sente por ela realmente é um amor ali puro e genuíno. E, gente, é daqueles livros super emocionantes que te deixam derretidas de amor e ansiando por mais. Então, fica com essa dica, porque eu tenho certeza que esse vai ser daqueles de te debulhar em lágrimas ao mesmo tempo em que vai te encantar demais. Minha próxima indicação tem resenha aqui no canal, que se chama Eternamente Cecília, é da Elisana Lousada. E, gente, este livro, ele é maravilhoso. Ele se passa aqui no Brasil e na trama a gente vai ter justamente ali o fim, na verdade, o começo da abolição da escravatura e o momento em que os escravos negros são trocados pelos italianos, né? A gente tem a vinda ali de vários navios da Itália, de pessoas que estavam em situações complicadas lá na Itália, que vêm em busca de emprego e quando chega aqui descobrem que caíram numa trapaça. E a Cecília, ela é uma dessas garotas. Ela vem da Itália, ela começa a trabalhar ali numa fazenda de café muito famosa e ela acaba despertando ali a paixão do filho da dona dessa fazenda.
ainda. Dona essa que é uma mulher assim insuportável, escrotíssima. E eles dois vão ali absorvendo e vivenciando aquele sentimento que, claro, é visto de maneira completamente sem noção pelo resto das pessoas, tanto pelo lado dela quanto pelo lado dele. E a gente vai ver como é que vai ser o desenvolvimento desse romance e como é que as coisas vão acontecer. É bem interessante porque além de retratar um ponto, né, um período do Brasil que de certa maneira é um pouco apagado da nossa história, a gente vai ter esse casal protagonista que vai viver esse amor proibido e que vai precisar passar por cima de todas essas questões relacionadas ao preconceito para de fato ficarem juntos. E gente, foi assim, linda a leitura, duro, pesado, choroso, mas o romance, meu Deus, cativou demais, encheu meu coração e eu indico demais, eu acho que vocês vão curtir bastante a leitura. A próxima indicação, ela vem aí com vários livros, que é o book digital da série Mulheres do Brasil, da Sheila Guedes. Já conversei com vocês lá no Instagram sobre esses livros da Sheila. A gente vai conhecer aí protagonistas que são garotas que viviam no colégio de freiras em Portugal. E elas são trazidas para o Brasil para casar com brasileiros, né? Já tem seus casamentos arranjados, homens que pagaram essa vinda delas aqui pro Brasil, são órfãs, então não tem família em Portugal, e elas vêm para casar com esses homens que são em maioria homens mais velhos, né, homens que não enxergam ali no Brasil, no Brasil colônia, mulheres com quem podem se casar e decidem trazer suas noivas de Portugal. Mas quando elas chegam aqui, elas percebem que esses homens não são os homens com os quais elas gostariam de passar o resto da vida. E aí a gente vai ver, né, cada uma delas vivenciando aventuras diferentes na vinda pro Brasil. Eu amei, eu li os 2 primeiros livros dessa série, o terceiro já tá aí, o terceiro eu tô muito ansiosa porque é uma protagonista que eu fiquei muito interessada ao longo da leitura dos outros 2. Também é bem interessante porque a gente vai conhecer, né, um pouco do Brasil de um ponto de vista que a gente não conhece muito, porque a gente fala muito sobre a descoberta do Brasil nas escolas, mas a gente não tem um mergulho em como foi a dizimação do povo indígena, em como foi essa chegada aqui realmente, né, os jesuítas, enfim, tudo isso, e tudo isso é retratado nessa série Mulheres do Brasil, e é bem interessante porque a gente vai enxergar tudo por uma ótica bem diferente. E o legal também é que a gente vai bem pro passado, né? A gente tá falando de 1500, 1600, então é realmente um pulo bem no passado. E eu acho que traz ainda mais corpo e história pras tramas. A próxima indicação eu achei muito legal lá na Amazon, se chama O Perfume do Marquês, da Vivian Lucchesi. É livro único e é interessante porque a gente vai conhecer um protagonista que é um marquês, né? Vive ali de bom vivant no topo da sociedade, enfim, tudo de boa na lagoa. E ele se vê apaixonado pela filha mais nova de um conde. E ele pede ajuda a uma perfumista para ajudá-lo a conquistar essa mulher. Só que conforme eles dois vão aí, né, criando essas coisas que vão acabar conquistando a filha do conde, eles descobrem que eles estão se conquistando, né? Estão conquistando ali um ao outro. É bem legal porque eu gosto muito desse tipo de livro que traz a ideia de, me ajude a conquistar fulano, mas na verdade você acaba sendo conquistado por essa pessoa, então, que começa ali com um quê de amizade, né, de auxílio e acaba se transformando em algo mais conforme eles vão se conhecendo. Tem uma pitada sensual também, bem marcante, então, pra quem curte esse tipo de trama, eu acho que essa indicação vai ser muito gostosa de acompanhar. Tem também a série dos Eclés, que já tem 2 livros publicados. Eu falei com vocês aqui no canal Rasguei Seda sobre o Marquês que Me Amava, que é o primeiro volume. Gente, muito gostoso de acompanhar. O livro é assim, nossa, cativante, envolvente, eu fiquei apaixonada pela história. O livro vai contar a história do Anthony, ele é um marquês e ele vai para Paris a pedido da coroa para ali investigar um visconde. Quando chega lá na casa desse visconde, tá hospedada uma garota que é de uma família muito rica, mas que não tem título. Ela tá lá fugindo do pai numa última tentativa assim de se ver livre, né? Antes de ser obrigada a se casar com um lorde velho e chato. E ela tá lá fingindo que ela tá num compromisso, mas na verdade ela foi fazer aula de pintura. E quando ela descobre que ele está investigando o visconde, dono da casa onde eles estão, ela decide ajudá-lo, né, nessa busca aí, seja lá pelo que ele esteja buscando. E eles dois vão acabar se envolvendo conforme essas coisas vão acontecendo. É muito gostoso, é muito fluido, é muito envolvente também. Eu acho que vocês vão curtir bastante a leitura, porque assim, eu me envolvi demais com a história e assim, com certeza vocês vão se envolver também. E o segundo volume, que a gente já tem um pedacinho dele no final desse primeiro, é o Lorde das Sombras, e ele também já está disponível em e-book, ou seja, bastante livro aí pra vocês. E minha última indicação é uma Dama Irresistível da Karen Santos. Também tem vídeo aqui no canal sobre esse livro e, gente,
Esse é muito bom. A trama gira em torno da história de um casal, né, que meio que foi obrigado a casar depois que foram envolvidos ali em uma situação comprometedora. A gente sabe que a mocinha tava buscando por isso, mas quando chegou nos finalmente, ela decidiu que ela não queria mais, que ela não queria vivenciar essa experiência, que ela não queria, enfim, que essas coisas acontecessem, e ela decide fugir, porque a gente sabe que vai vir um pós. As famílias não se curtem muito, a mãe dela tem um plano muito mirabolante, e nessa fuga ela acaba sofrendo um acidente e ela perde a memória. Só que ele não acredita nessa perda de memória dela e ele continua tratando ela de uma maneira não muito legal porque, né, ela deu um golpe nele pra se casar. E enquanto isso tá acontecendo, ela tá tentando puxar na memória por que ela fez tudo isso e o que é que vem depois, porque ela sabe que não vai parar por ali e ela quer, de certa maneira, protegê-lo. E, gente, incrível, muito bom, é romance de regência, maravilhoso, envolvente, gostoso de acompanhar, muito bonito ver o romance do casal acontecer, eu indico bastante a leitura, tenho certeza que vocês vão adorar. E essas são as minhas indicações de romance de época que você consegue ler no Kindle Unlimited. Então, se você ainda não conhece, não assina, assina. E se você ainda não leu nenhum desses livros, link todos aqui no box de informações. Vai conhecer mais dessa história. Aproveita e depois volta aqui pra me contar. E se você já leu algum desses livros, me conta o que é que você achou, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nada do que eu posto por aqui. Eu te espero no próximo vídeo então. Um beijo e até lá. Tchau!